Bom dia, graça e paz, tudo bem? Que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Nós estamos aqui, isso mesmo, para gravar mais uma aula, isso mesmo, a nossa sala de aula virtual, onde nós temos o nosso encontro toda semana. Você que ainda não é o nosso aluno, você precisa se inscrever, tá bom? Entre em contato conosco, o Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Essa escola teológica que veio para fazer a diferença. Uma teologia prática, uma teologia da vida, uma teologia com espiritualidade, né? Uma teologia que te aproxima de Deus, tá bom, meu irmão? Entre em contato conosco, nós sempre deixamos na descrição do vídeo os contatos, tá bom? Manda lá a sua mensagem pelo meio do WhatsApp, nós entramos em contato com você. Se você quiser ligar também, nós estamos à disposição para atendê-lo, tá bom? Bom, queridos, como nós sempre fazemos nas nossas aulas, nós vamos falar com Deus. Isso mesmo, é o momento que eu te convido a fazer uma oração, tá bom? Você pode fazer essa oração comigo agora? Se você pode, vamos lá. Se você não pode, tá bom? Fica aí naquilo que nós falamos, né? Em espírito, né? Fica aí ligado com Deus e nós vamos falar com Deus, tá bom? Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre este momento. Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Fala conosco, ó Deus, de modo que o teu nome seja glorificado. Nos alcança, Senhor, segundo a tua bondade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos lá? Nós estamos estudando o módulo Bibliologia. Olha aí, meu irmão. Bibliologia com a disciplina Introdução à Bíblia. Então, o que eu preciso de você? Se você já é o nosso aluno, que você esteja com o teu módulo em mãos, tá bom? A Bíblia, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. Então é de suma importância que você tenha em mãos um exemplar da Bíblia Sagrada e o teu módulo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar os assuntos em questão aqui, segundo segue aí a ordem no nosso módulo, tá bom? Então eu preciso que você tenha o módulo na mão para que o teu aprendizado seja bem maior, você tenha aí 100% de aproveitamento, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 6. Qual é a lição de número 6? Critérios determinantes na canonicidade. Ou seja, tá aqui, ó, por isso que é importante você estar com o módulo, tá vendo? Os critérios determinantes na canonicidade. Então vamos lá. O povo de Deus ele tem desempenhado um papel de cabal importância no processo de canonização. Lembra que na última aula eu já falei para vocês o que era o cânon e o que é a canonização. A canonização, na verdade, é o processo pelo qual esses livros eles vão ser aceitos. Veja bem, eu disse que a comunidade, a igreja, ela tem desempenhado um papel de cabal importância no processo de canonização ao longo dos séculos. Só que vale lembrar que esse papel é importante, mas ele não tem natureza determinadora, ou seja, não é a igreja que escolheu. Na verdade, a igreja ela só reconhece esses livros como sendo divino. Por quê? Porque na época você já tinha muitos ataques à igreja, muitos falsos escritos, e na verdade essa ideia da canonização, ao meu ver, né, eu vejo mais como um posicionamento da igreja com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, a comunidade de crentes, ela arca com a tarefa de chegar a uma conclusão sobre quais livros são realmente de Deus. Né? A fim de cumprir esse papel, a igreja deve procurar certas características próprias nesses livros que representam essa autoridade divina. Né? Então, por que eu disse que não tem papel determinador? Como é que pode, né, alguém determinar se esse livro é inspirado ou não? Então, diferente do que alguns críticos da Bíblia apresentam, não é a igreja, não foi Constantino que mandou separar esse, não, de modo algum. Os livros já eram aceitos pela comunidade de fé como inspirado, como no caso do Antigo Testamento, que eu falei para vocês na aula anterior, ainda que você não tem dentro da comunidade judaica essa ideia de cânon, mas esses livros eram os livros que sujavam as mãos, né? Lembra essa ideia? Eu falei na nossa última aula. É a ideia de que esses livros eram considerados como a lei de Deus,
como a voz de Deus, ordenança de Deus para o povo, normativos para o povo. Moisés até escreve dizendo assim, que depois da minha morte, eu sei que vocês podem vir a se desviar, e esses livros vão ser normativos a vocês. Então você vai ter os critérios que a igreja vai se posicionar para reconhecer a autoridade desses livros. Então, nunca, como eu disse para vocês, nunca deixaram de existir falsos livros, falsas mensagens, falsos profetas, e esses representavam uma ameaça constante à igreja. Então fazia-se necessário que a igreja se posicionasse até mesmo com relação aos livros que eram aceitos dentro da comunidade de fé. Então esses livros teriam que ter alguns critérios básicos. Qual era o primeiro critério? O livro é autorizado, ou seja, afirma vir da parte de Deus. Esse livro, ele vem da parte de Deus. É profético, ou seja, foi escrito por um servo de Deus. É digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus, acerca do homem e outros princípios, ou ele vai contra aquilo que a própria palavra já ensina. Percebe? Você já tinha uma grande circulação de falsos escritos que requeriam essa autoridade. Então, como eu disse na última aula, não foi em Jâmia que os livros vão ser... Na verdade, aquela comunidade de rabinos, ela só reconhece aqueles livros que já são. E eu vejo mais como um posicionamento, e isso vem da parte de Deus, é claro, para que defendesse a fé, para que não deixasse que livros espúrios fossem introduzidos no cano. Então, tem um quarto ponto. É dinâmico, ou seja, essa escrita possui o poder de transformar vidas. Ela tem o poder de que, ao ler, as vidas são transformadas, que essa autoridade das escrituras, não é verdade? A Bíblia transforma vidas, liberta vidas, restaura. Um quinto ponto. É aceito pelo povo de Deus, na qual hoje originalmente foi escrito, ou seja, é reconhecido já pela comunidade na qual ele foi enviado. Então, tudo isso era de suma importância. Então, nós vamos tentar trabalhar cada um desses critérios devagarzinho aqui, para que você possa entender. Então, vamos lá. Primeiro, a autoridade de um livro. Ou seja, cada livro da Bíblia, ele traz essa reivindicação de autoridade divina. Então, com frequência, nós vamos ver algumas expressões categóricas, como assim diz o Senhor. Às vezes você tem exortações que revelam a origem divina, declarações no ensino, tudo isso trazendo essa autoridade divina, que você não tem em alguns livros que são conhecidos como apócrifos, isso mesmo. Embora nós vamos trabalhar essa questão posteriori, né, no Concílio de Trento, a Igreja Romana vai inserir alguns desses livros no cânon, mas você não tem esses próprios livros trazendo essa autoridade, como é no caso dos Macabeus. Você não tem o escritor trazendo essa autoridade divina, não. Ele é um livro histórico, então ele não traz essa autoridade divina no livro, não. É um livro histórico, é claro. Professor, eu posso trabalhar esses livros? Claro que pode. Você pode trabalhar esses livros, mas eles não são normativos para a igreja, isso mesmo. Eles não são normativos, eles não são indicados como livros doutrinários para a igreja. Não, são um livro histórico da época, tem a sua importância, mas eles não são inspirados, tá bom? Quando você tem essa autoridade divina nos livros históricos do cânon, você vai ter as exortações de Deus e você vai ter a história narrada por Deus, ou seja, Deus se movendo no meio da história. Então, repetidas vezes você vai ter, e o Senhor disse, a palavra do Senhor, você tem essa autoridade. Então, essa análise rigorosa que o povo fazia era simplesmente para proteger, não é que eles estavam escolhendo, não, esse livro é, esse livro não é, apenas reconhecendo. Por isso que até o livro de Esther, ele vai demorar um pouco para ter esse reconhecimento,
porque você não tem no livro de Esther o nome, né, Yahvé, mas você tem a mão de Deus trabalhando. Alguns questionam por conta do herói do livro, né, que é Mardoqueu, que aí vão associar o nome dele a uma divindade, né? Mas tudo isso era um zelo da igreja, mas a igreja reconhece, vê Deus agindo, embora o nome de Deus não apareça, mas você tem a mão de Deus trabalhando e se revelando na história do livro. Então, você tem esse primeiro ponto, a autoridade divina. Aí você tem a autoridade profética de um livro, ou seja, os livros proféticos só foram produzidos pela atuação do Espírito Santo, que move alguns homens conhecidos como profetas. Olha o que Pedro diz na sua segunda carta, 2 Pedro 1, verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram por parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus só foi entregue ao seu povo mediante aos profetas de Deus. Todos os autores bíblicos tinham um dom profético, ou seja, uma função profética, ainda que tal pessoa não fosse um profeta por ocupação, mas você tem em Hebreus 1 que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Paulo vai exortar também aos Gálatas, dizendo que as suas cartas deveriam ser aceitas, porque ele era um apóstolo de Cristo segundo a vontade de Deus. Percebe? Ou seja, as suas cartas não foram produzidas por um homem comum, mas por alguém que é um apóstolo, ou seja, ele trazia sobre si essa marca do seu apostolado. Mas é bem verdade que já na época circulavam alguns escritos reivindicando uma autoridade profética, ou seja, alguns homens até mesmo fingindo ser escritos, alguns escritos fingindo ser de Paulo, ou seja, para enganar a igreja. Por isso que Paulo exorta o povo lá em 2 Tessalonicenses 2:2, olha o que ele diz assim, olha, que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Qual é o contexto aí? Você tinha já na época a circulação de alguns falsos escritos reivindicando a autoridade profética, como os gnósticos mesmo, que queriam para si esse título, né? Queriam respeito dos seus escritos, mas que na verdade eles acabavam fazendo o quê? Eles acabavam, de certa forma, ferindo aquilo que a própria Bíblia já apresentava. Percebe isso? Então você tem esse contexto. O próprio João vai orientar a igreja com relação a isso, tomar cuidado com os falsos messias, né? Homens que iam surgir. Então você tem lá 1 João 2, 18, 19, 4, do 1 ao 3. Então há uma preocupação da igreja com relação a esses falsos escritos. Por isso, essa autoridade profética, ou seja, veio de um homem de Deus, tinha-se essa preocupação. Você tinha também a confiabilidade de um livro, ou seja, era um outro sinal característico da inspiração. Ou seja, esse livro ele tem que ser digno de confiança. Todo e qualquer livro que contenha fatos doutrinários, que segundo o julgamento já daquilo que já foi posto, vai contra, então esse livro não é confiável. Então, era-se necessário essa análise, esse cuidado. Por isso que nós temos exemplo lá em Atos dos crentes de Bereia. A preocupação dos crentes de Bereia era analisar se tudo aquilo que Paulo estava falando, de fato constava nas Escrituras, percebe? Então tinha essa preocupação lá em Atos 17, verso 11, da confiabilidade deste livro. Peraí, surge esse livro, mas esse livro está indo contra aquilo que já é, os livros que são considerados já como inspirados. Opa, então vamos tomar cuidado, peraí, esse escrito é espúrio. Então, irmãos, percebe que a comunidade
de fé, a igreja primitiva, até mesmo os pais da igreja, não é que eles escolhem os livros, eles apenas se posicionam com relação ao cânon que já é existente. Então, não é que a igreja separou esses livros, foi a igreja que determinou quais são os... Não, de modo algum. Ela se posiciona até mesmo por conta dos ataques. E isso é importante ressaltar, por quê? Porque nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Surgem outros tantos escritos, tantas novidades no mercado da fé, não é verdade? E a igreja brasileira, ela tem, infelizmente, ela vai absorvendo tudo que vai surgindo. Tudo que é novo, tudo que aparece, a igreja vai absorvendo tudo isso, de modo que isso torna-se prejudicial à igreja, tá bom? Um outro critério era a natureza dinâmica de um livro, ou seja, quanto à canonicidade, esse livro ele era explícito e ele tinha a capacidade de transformar vidas. Ou seja, essa leitura, quando era feita na comunidade de fé, transformava vidas. As pessoas que tinham acesso a essa leitura, o dinamismo desse livro, de um poder transformador, de um poder libertador, era algo especial. Ou seja, a autoridade das Escrituras realmente repousa nisso. Então você tem Hebreus 4,12 que diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, o resultado é que ela pode ser usada para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir em toda a justiça, é o que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai revelar o dinamismo das Escrituras, que inspiradas, elas têm esse poder de transformação. Então, a aceitação das Escrituras como um todo mostra que as sagradas letras, como Paulo diz, elas têm o poder de transformar, o poder evangelizador que transforma um homem, que transforma esse homem que está no caminho errante, faz dele uma nova criatura. E aí nós precisamos entender que, na verdade, não eram todos os livros que foram assim. Não eram todos os escritos que tinham esse poder. Por isso foram rejeitados. Então, era preciso tomar cuidado. Tem um texto bem interessante, que você vai ver em 1 Reis 22, do 6 a 8, diz assim, 1 Reis 22, do 6 a 8. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E eles responderam, sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, que tinha esse discernimento, tá vendo o que eu estou te falando? A igreja tinha esse discernimento do Espírito Santo. Opa, mas peraí, esse negócio está meio estranho, Deus não está nesse negócio, eu não estou sentindo que é Deus nesse negócio. Aí Josafá perguntou, não existe aqui nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Aí o rei de Israel respondeu a Josafá, lembra, reino dividido, reino do norte, reino do sul. Josafá, rei do sul, né? Aí o rei do norte diz a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Opa! Então aqueles profetas que falavam para agradar o rei, não falavam no nome do Senhor. Tá vendo? Como sempre existiam os falsos profetas. Aí, olha o que ele diz, ainda há um homem por meio de quem nós podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. Sempre coisas ruins. Quem é ele? É Micaías, filho de Imlá. O rei deveria dizer... Aí o Josafá diz, o rei não deveria dizer isso. Percebe que, na verdade, o rei de Israel, o reino do norte, não estava preocupado se o escrito era de Deus, se a profecia era de Deus ou não. Ele estava preocupado em simplesmente ouvir aquilo que lhe agradava. Então, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? A comunidade tinha essa percepção. Então,
a literatura profética, ela exortava, ela ensinava, fazia o homem mudar de direção, o homem mudar de vida, tá vendo? Então, você já tinha esses falsos escritos que estavam circulando. Então, os profetas faziam falsos alarmes, no caso de 2 Tessalonicenses, dizendo que Jesus já veio, e aí, em vez de promover o crescimento e a verdade de Cristo, trazia uma espécie de terrorismo, né? Ou a satisfação do ego. Então, na verdade, os falsos ensinos não libertavam, não mudavam vidas, não tinha esse dinamismo de uma mudança de vida, trazia um terror. Então, cuidado com o que você anda vendo, cuidado com o que você anda ouvindo, porque a teologia sadia e pura tem que te aproximar de Deus, tem que te libertar. É claro, vai te exortar, vai te ensinar, vai te corrigir, mas, meu irmão, vai te aproximar de Deus, vai te fazer uma nova criatura, tá bom? Então, cuidado com isso. Tem muitos falsos mestres por aí, falsos ensinos, e é preciso tomar cuidado. Um outro critério era a aceitação desse livro, por exemplo. A marca final de um documento escrito e autorizado era o reconhecimento pelo povo de Deus. Está ligado a isso que eu já te falei agora. Por quê? Porque a comunidade de fé tinha uma aceitação, testificava no coração de todos. Então, testificou nos pais da igreja, testificou, porque na verdade o Novo Testamento você não tem tanto problema, se bem que vai surgir aí uns falsos evangelhos, além dos 4 que nós temos canônicos, né? Alguns evangelhos, por exemplo, evangelho arábico, o evangelho de Mateus, que não é esse evangelho, surge aí alguns escritos, tá bom? Apócrifos. Mas, na verdade, a aceitação desse livro pela comunidade de fé era um grande sinal, porque ele foi destinado a essa comunidade, você tinha aceitação, você tinha esse dinamismo da transformação, da mudança de vida, e tudo isso era muito válido, então, aceito nesse processo de canonização, tá bom? Então, a conclusão que nós chegamos é, embora todos esses critérios são relevantes e foram aplicados no processo de canonização, mas jamais nós podemos esquecer das mãos divinas. Então, eu não posso dizer que o concílio em Jamna foi simplesmente a ação do homem, não, de modo algum. Eu vejo a mão de Deus. Então, você tem os livros de Moisés, né? O Antigo Testamento também já era aceito, já foram preservados como livros de Deus, como a lei de Deus. Você já tinha as cartas apostólicas que já circulavam com essa autoridade divina, já eram aceitas, as cartas de Paulo já eram aceitas como inspiradas, ou seja, você tem a mão de Deus já atuando, né? E Deus sempre trabalhou no meio, tirando do meio do povo os falsos mestres. Deus sempre zelou pela sua palavra. Quando os filhos de Coré se levantaram contra Moisés, dizendo que só ele queria ser profeta, Deus mostra os seus sinais. Ou seja, o que eu quero lhe dizer? Que a mão de Deus sempre esteve atuando. Então, meu irmão, para nós fecharmos aqui o raciocínio dessa lição, né, nós vamos falar agora também dos livros apócrifos, ou deuterocanônicos, mas para nós fecharmos esse pensamento, o que você tem? Você tem a mão de Deus preservando esse cano, irmão. Já pensou se o cano estivesse aberto? Ah, tudo bem, professor, mas existem outros canos. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho desse. Mas, irmão, os 66 livros que nós temos foi aquele que foi fechado, e eu tenho plena certeza, debaixo da orientação divina, das mãos de Deus. Por quê? Porque você tem aí a comunidade de fé unida em torno desses livros. Então você tem o quê? A mão de Deus. Então você vai ter os próprios pais da igreja, os papias, eles rejeitam alguns escritos, tudo bem, alguns vão dizer assim, não, mas Agostinho defendeu os outros livros, não sei quem. Irmão, na verdade, quando você vai olhar, eles tinham sim em estima esses livros, mas na verdade algumas declarações mesmo deles deixam claro que na verdade como um apêndice, um livro de consulta, mas não como normativos de fé, não é verdade? Então é importante nós estarmos atentos a isso.
a mão soberana, a mão de Deus preserva e orienta a igreja se posiciona, e eu penso hoje que a igreja precisa mesmo se posicionar, porque muitas coisas têm querido entrar no meio da igreja, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, seja um bereano, então observe, tenha calma, não vai abraçando tudo que vai chegando, porque é preciso tomar cuidado, tá bom? Então nós precisamos estar atento a isso. Por quê? Para não cairmos ou sermos levados por qualquer vento de doutrina. Então é preciso tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá? Trabalhar agora a lição de número 7. Você que está com o seu módulo na mão, lição de número 7. Nós vamos falar dos livros apócrifos ou deuterocanônicos. Isso mesmo, os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Então, nós vamos começar trabalhando essa questão um pouquinho nas definições, ou seja, na nomenclatura. Por quê? Porque para os católicos romanos, os apócrifos e os deuterocanônicos há uma diferenciação. Então vamos devagarzinho para você entender. Então, várias definições que o termo apócrifo recebeu ao longo da história. Então, esse termo era usado pelos primeiros cristãos, e os livros apócrifos eles eram designados como os não canônicos, não é isso? Ou os contestados, aqueles que não passam no crivo, né? No cano, na vara de medir. Porém, no grego clássico, essa palavra, né, ela vem de apocrifia, que significa oculto, misterioso. Então, de difícil entendimento. A ideia é mais ou menos essa. Então, nas religiões de mistério da antiguidade, era aplicado às doutrinas cujo conhecimento não era acessível aos discípulos, aqueles que estivessem no nível inferior, aqueles que não tinham alcançado, ainda não tinham a sua iniciação, então eles não tinham esse acesso, né? Era algo que era oculto ainda para eles. Esse tipo de orientação, ele ainda acontece em algumas sociedades secretas, né? Nós temos algumas sociedades secretas hoje, posso citar aí um nome, a maçonaria, né? Muito se fala em cima da maçonaria. Os iniciados não têm, não sabem o que acontece nos graus inferiores, nos graus superiores, e aí as religiões de mistério, há um ocultismo dentro disso. Mas no estudo dos livros apócrifos, vamos lá, o estudante ele deve tomar conhecimento do seguinte: uma questão de terminologia separa protestantes e católicos, foi aquilo que eu falei de início. Por quê? Porque os protestantes, olha que interessante isso, os protestantes chamam de apócrifos aqueles que são considerados os livros, né, ocultos, de mistérios, lá. Mas, pros católicos romanos, e aí vale essa... porque a palavra católico quer dizer universal. Então, os católicos romanos... Então, o que são apócrifos pros protestantes? Para os católicos romanos são deuterocanônicos, ou seja, foram canonizados posteriormente. Então, essa compreensão vem do fato de que os 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, que na composição judaica você tem os 22 livros, né? Apenas a diferenciação é que você não tem 1º e 2º Samuel, você tem um livro de Samuel, você não tem 1º e 2º Crônicas, você tem um livro de Crônicas, você não tem Esdras, Neemias, você tem Esdras, os profetas menores, por exemplo. Você não tem 12, você tem apenas um livro que narra a história dos 12. Então, a composição é a mesma, o escrito é o mesmo, a diferença é só na divisão dos livros. Então, os 39 que nós temos no Antigo Testamento, eles foram canonizados primeiramente. Então essa é a ideia, né, que eles foram canonizados primeiramente. E aí os outros livros que foram acrescentados, que para os protestantes são os apócrifos, dentro dos católicos romanos são os deuterocanônicos, ou seja, canonizados posteriormente. Então, só para você saber, é uma diferenciação. Aí você tem esses livros que eles vão ser inseridos na Septuaginta, né? A versão dos 70, eu já falei em outra aula. Então é a ideia, a primeira versão da Bíblia completa você tem para o grego. E aí
você tem um Antigo Testamento hebraico, que vai ser feito em 280 de Cristo, 180 antes de Cristo, e foi a primeira a incluir os 15 livros apócrifos em seu conteúdo. Então você tem também depois o Jerônimo, né, no ano de 405, que ele vai traduzir, depois de Cristo, ele vai fazer a versão da Vulgata, conhecida como a Vulgata Latina, e a ideia da Vulgata, né, que é da língua do povo, era o latim, né, que se falava Roma, Império Romano, e você vai ter essa inclusão desses livros, que na verdade, segundo a história nos conta, Jerônimo não gostaria de pôr, mas por ordenança do Papa ele coloca, mas ele coloca ali que esses livros, ele coloca uma recomendação, que esses livros não fossem usados como base doutrinária. Por esse motivo, né, que os judeus e os cristãos que falavam grego usavam apenas esses livros, até faziam a leitura deles nas suas liturgias, os cristãos gregos, mas que na verdade não tinham eles como normativos, como doutrinários. Faziam apenas a sua leitura, como é possível você fazer uma citação. Por exemplo, quantos no culto não faz citação? Segundo Calvino, eu vou ler aqui uma citação de Calvino e tal. Mas eu não posso, irmão, e você que me ouve, eu admiro os escritos de Calvino, mas eu não posso dizer que os escritos de Calvino são inspirados, é uma teologia boa, como eu não posso dizer que de Armínio também não. Na verdade, são uma teologia boa, como de Wesley, e a gente respeita, a gente come, e nós bebemos dessas fontes. Mas eu não posso colocar eles em pé de igualdade dos escritores bíblicos, não é? É a grande discussão que alguns respeitam muito os escritos da Ellen White, outros não, outros têm como inspirado, e aí o problema entra aí. Se você atribuir a escritos, esses escritos que não são canônicos, como autoridade divina, aí a gente tem um problema, tá bom? Então toma cuidado com isso. Por quê? Porque esses livros, eu posso trabalhar com eles? Posso lê-los? Pode, mas eles não são normativos, Então você tem ali, que livros são esses? Quais são os livros que foram incluídos? Então você tem o terceiro livro de Esdras, o quarto livro de Esdras, né? Primeiro, depois você tem Tobias, Judite, as adições ao livro de Esther, você tem sabedoria de Salomão, você tem sabedoria de Jesus, filho de Siraque, ou Eclesiásticos, conhecido como Eclesiásticos, não Eclesiastes, Eclesiásticos. Você tem Baruque, que é conhecido como uma epístola de Jeremias, oração dos três moços, você tem esses acréscimos no livro de Daniel, você tem Susana, Bel e o dragão, oração de Manassés, primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Então são escritos que para nós são considerados apócrifos e não foram aceitos como canônicos, ou seja, como inspirados. Então, os reformadores foram, em parte, os grandes responsáveis pela eliminação desses livros apócrifos da Bíblia, ou seja, por haver neles inconsistências doutrinárias, né? Algumas práticas que apresentam esses livros, que esses livros narram, não condiz com aquilo que era o próprio ensino das Escrituras. E aí você vai ter, em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana, ela vai proclamar alguns desses livros, que eram apócrifos, como canônicos, e aí você vai ter essa ideia de deuterocanônicos, ou seja, são canonizados posteriormente. E aí, por quê? Porque ela vai dar a esses livros uma autoridade espiritual, vai dizer que esses livros são normativos, é claro, vai excluir os livros de Esdras e oração de Manassés, mas vai dar a esses livros autoridade espiritual. Por quê? Porque, na verdade, você tem a ideia da reforma, e com a reforma a igreja vai debater as práticas das indulgências, oração pelos mortos e algumas práticas doutrinárias que a igreja tinha trazido para o seu seio, inserido, cobrando indulgências e tantas coisas.
o acender, né, as velas, adoração de imagens. E aí, com a reforma ela vai justamente ir contra isso. Então, o Concílio de Trento, na verdade, ele vai ser uma contra-reforma. É a ideia de debater a reforma, e aí você vai pegar esses livros, como esses livros têm algumas práticas nos escritos desses livros que apoiam aquilo que a igreja estava fazendo, então a igreja vai dar autoridade espiritual a esses livros no Concílio de Trento. Para quê? Para simplesmente justificar biblicamente algumas práticas. Porque qualquer um dos pilares da reforma de Lutero, só as escrituras, ou seja, só a Bíblia. Voltemos às escrituras, a ideia é só a Bíblia, não a tradição, somente a Bíblia. Por quê? Esquece esse negócio de bula papal, esquece tudo isso do peso da bula papal, só as escrituras. Então a ideia de voltar só às escrituras, o povo, então, a imprensa, você já tem a imprensa aí que está sendo descoberta, e aí começa a circular a Bíblia, começa a ser traduzida, e aí o povo começa a ter o alcance às escrituras e começam a perceber como a igreja romana estava longe das escrituras. Então, em uma ação contra a reforma, o que eles fazem? Então dão autoridade espiritual a esses livros, de maneira que vai justificar as suas práticas, tá bom? Então os apócrifos mais conhecidos da Bíblia católica são 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos e Baruque. Então, os 4 primeiros são históricos, Sabedoria de Salomão e Eclesiásticos são poéticos, né? Também conhecido como sapienciais, o livro de sabedoria, e Baruque é conhecido como um livro profético. Então, do que tratam sinteticamente esses livros, sinteticamente falando os assuntos desse livro? Então, os Macabeus, ambos os livros, contam uma história da revolta, né, contra a opressão síria. Então você tem esse contexto que vai ser liderado pelos a família dos Asmoneus, no período da história conhecido como período interbíblico. Então, a comunidade judaica não vai aceitar esses livros porque você tem o último profeta ali pós-exílio, Malaquias. Depois nós chamamos aquele período interbíblico, de um silêncio profético. Então, muitos desses livros vão ser escritos nesse período. Ou seja, o cânon judaico já estava fechado. Então, tem o seu valor histórico, mas nós não podemos aceitá-los como doutrinários, né, como normativos para a igreja. Você tem o livro de Tobias, que é um conto histórico que revela misticismo juntamente com o uso da magia. O autor se refere ao emprego do fel, do fígado e do coração de peixe para influenciar Deus ou para expulsar demônios. Então ele vai trabalhar uma ideia de domínio de magia. Você tem Judite, vai narrar a história de uma destemida viúva judia que se serviu dos artifícios da sua beleza para assassinar Holoferno, general do exército inimigo. Você tem Sabedoria de Salomão. O que ele vai narrar? Esse livro, ele na verdade, ele se refere a uma linguagem de pensamentos que nós encontramos um paralelo no Novo Testamento, como em Efésios. Você vai ter um paralelo dele, alguma coisa parecida. É um livro sapiencial. Você tem Eclesiásticos, né, que em grego é chamado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. Ele vai falar sobre alguns fragmentos dos manuscritos descobertos, contendo textos no hebraico. Suas máximas sapienciais provavelmente inspiram o livro de Provérbios. Vem essa ideia, né? Baruque, que teria sido um amanuense de Jeremias. E aí nós vamos entender que muitos desses escritos, eles são considerados pela Igreja Romana como escrituras inspiradas. Só que, na verdade, nós precisamos entender uma coisa. Eles possuem alguns erros, vamos dizer assim, alguns princípios que vão contra a própria escritura, ou seja, aquilo que o cânon já está fechado. Por exemplo, na ideia da magia e toda essa questão. Então, por que a Igreja Católica aceita? É aquilo que eu já te falei. Simplesmente para dar um respaldo aos seus ensinos e às suas práticas. Por exemplo, o ensino da magia. Se você lê lá em Tobias 6, do 5 ao 9, se você lê Tobias, você vai perceber uma coisa. E o anjo lhe disse: abre o peixe e lhe tira o coração.
o fel e o fígado, guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração e o fel do fígado servirão para remédios muito eficazes. E ele assim o fez. A seguir a parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgar o resto para que lhe bastasse até chegar a Hazé, na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo, olha isso. Azarias, meu irmão, peço que me diga qual a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandasse guardar. Olha o que ele vai lhe dizer. E o anjo lhe respondeu, se puseres um pedaço do coração sobre as brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem quanto da mulher, e impedirá que volte de novo neles. Ou seja, é a ideia da magia, a fumaça que vai subir desse animal que você está queimando, dessas partes, essa fumaça vai ter um poder de expulsar demônio por meio dessa fumaça aí. Então tal ensino não encontra respaldo em parte nenhuma das escrituras sagradas, ou seja, tanto no Êxodo como em Deuteronômio, você vai ter os ensinos de Deus indo contra essas práticas. Quer ver? Eu vou ler só Deuteronômio para você, 18, 10 a 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem que se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti as nações. Ou seja, não há lugar nas escrituras, não há respaldo para tal prática, não há nenhum exemplo similar. Muito pelo contrário, nós temos a afirmação que a única maneira de expulsar Satanás e seus demônios é pelo poder, pelo nome de Jesus. E aí você tem lá esse respaldo onde? Lá em Marcos 16, 17 e 18. Que vai dizer o quê? O que Jesus diz lá? Esses sinais acompanharão aos que creres, que em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre eles, sobre os doentes, eles serão curados. Ou seja, é no nome de Jesus, não é pela prática de magia. Então percebe que a igreja romana vai inserir esses livros para dar respaldo a algumas práticas suas. A ideia de dar esmola, por exemplo, esmola purifica pecados. Onde que você vai encontrar isso? Tobias 12, 8 ao 9. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum. E a esmola é preferível aos tesouros, de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte e ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Ou seja, esse verso servia simplesmente o quê? Para dar respaldo à ideia das indulgências. O plano de Deus da salvação, irmão, inclui as boas obras, mas não para ser salvo, porque eu já sou salvo, ou seja, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Então a igreja justificava as indulgências, então você paga, e aí você vai ser livre, você paga algo você acende uma vela por alguém que morreu e vai livrar. Então o donativo que você está dando vai livrar ele do purgatório, vai livrar ele daquilo. Percebe que esses versos são usados justamente para apoiar algumas práticas não cristãs, não bíblicas. E aí você tem o quê? Qual que é o contraponto disso? 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram remidos da vossa vazia maneira de viver, mas que foi transmitido aos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos por vocês. Ou seja, a expiação do pecado não é por meio de esmolas, a expiação de pecados não é por meio de donativos, não, meu irmão, é pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Percebe? Olha a profundidade disso, olha isso que eu estou lhe falando. Então esses escritos vão ser canonizados posteriori, simplesmente para dar respaldo
a uma prática existente. Pecados perdoados pela oração. Os pecados não se perdoam pela oração. A oração é o meio e não o fim. Por meio dela nos chegamos a Deus, com o coração quebrantado e contrito, confessando os nossos pecados, e pelo nome de Jesus, através do seu sacrifício, é que nós somos perdoados. 1 João 19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Ou seja, qualquer outra maneira é um método eficaz para nos reconciliar com Deus. Mas, na verdade, irmão, nós somos justificados por Cristo. Então, não é por meio das repetições, né? Aquela ideia do texto, você vai com a bolinha, tal, vai repetindo tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso, que você é perdoado. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Nós somos justificados por Cristo. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a purificação só vem pelo sangue de Jesus. Então percebe? Não são por vã repetições, por orações. Reza tanto Ave Maria, faz tanto isso que seu pecado vai ser perdoado. Não. Então, biblicamente, você não tem isso. Mas era uma prática que era ensinada na época e precisava-se de um respaldo. Nós temos também a oração pelos mortos. Onde que você vai encontrar isso? 2 Macabeus 12. E é interessante que nesse contexto você tem toda a influência da cultura grega. Então é possível mesmo esse registro, mas o próprio Macabeus, ele não busca essa autoridade como um livro canônico, como um livro histórico, ele não busca essa autoridade divina. Olha que interessante, ó. E puseram-se em oração para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando a evitar qualquer transgressão. Ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados, em seguida organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente à sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, não teria sido em vão supérfluo rezar por eles, ou seja, uma oração pelos mortos. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom religioso pensamento. Eis que ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Ou seja, a ideia é que depois da morte ele está fazendo expiação aqui, está fazendo oração pelos mortos. É a ideia de eu acender uma vela aqui para quem morreu, para que ele tenha um caminho iluminado. Vou fazer uma missa de 7º dia. Mas, na verdade, a Bíblia não nos orienta a isso. Existe um texto onde muitos se utilizam para fundamentar suas práticas de oração pelos mortos, as missas, as preces, a oferta. E aí, irmão, nós precisamos tomar um cuidado. Por quê? Porque esse era um grande álibi de arrecadação e venda de indulgências. A ideia é que, por exemplo, John Tetzel, nós vamos falar isso em História da Igreja, conta-se a história que ele dizia assim: olha, o seu ente querido, o seu amigo está sofrendo agora no purgatório, está sofrendo, mas a partir do momento que a sua moeda cair, quando a sua moeda fizer o barulho que caiu no gasofilácio, então a alma dele é tirada de lá e é levada ao paraíso. Então, mas não é isso que a Bíblia diz. Olha, olha o que Hebreus 9, 27 e 28 diz. Da mesma forma como está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Ou seja, as nossas decisões devem ser tomadas em vida, porque depois da morte não vai adiantar fazer preces, não vai adiantar pagar indulgência, não vai adiantar acender vela, porque a Bíblia é categórica em afirmar que depois disso é vindo o juízo. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, porque todos esses textos foram canonizados, ou seja, foram aceitos posteriormente para justificar uma prática que a própria reforma, com Lutero, vai contra, ele vai contra, realmente contra essa ideia das indulgências.
a existência de purgatório, você tem lá em Sabedoria, né? Sabedoria de Salomão, 3, do 1 ao 6. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos, e seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco receberão grandes bens, porque Deus que os provou achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro numa fornalha e os acolheu como holocausto. Ou seja, a Igreja Católica ela vai criar essa ideia do purgatório nesses versículos que foram citados. Ou seja, ela interpreta os tormentos nos quais se acham os justos como um fogo do purgatório. Não é a ideia de que eles padeceram aqui e estão com Cristo. É a ideia de que eles passaram por esse tempo, esse fogo de tormento, porque Deus está o aperfeiçoando nesse purgatório. E o que você faz aqui adianta o processo ou não. Infelizmente, é a má interpretação do próprio escrito apócrifo, ou seja, você tem vários textos na Bíblia que não dá essa ideia, então nós precisamos tomar cuidado. Então o ensino do purgatório, ele anula completamente a expiação de Cristo. Por quê? Porque se o pecado puder ser expiado pelo fogo, então Cristo morreu em vão. Percebe que é uma própria má interpretação do próprio texto apócrifo? Então eu uso um verso para justificar uma prática. Infelizmente, a igreja evangélica hoje tem entrado pelo mesmo caminho, ou seja, pegando versículos isolados, fazendo uma má interpretação para justificar as suas práticas a nível de arrecadação. Então, muito cuidado com isso. Você também tem um ensino da Imaculada Conceição, né? Os católicos baseiam nesse texto para sustentar que Maria nasceu sem pecados, é imaculada. Isso aí você vai ter lá em Sabedoria capítulo 8. E na verdade a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos foram pecados. Maria foi virtuosa, ela achou graça diante de Deus, mas também era uma pecadora, também tinha falhas, também precisava do sacrifício de Cristo, ser expiada pelo sacrifício de Cristo. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha o que o texto diz. Então essa ideia de imaculada, que não tinha falhas, não. Ela foi uma mulher virtuosa. Ela achou graça diante de Deus, como Noé achou graça diante de Deus e muitos outros. Mas ela tinha pecado, sim. Então Maria não está aquém da condição de pecadora. Ela também foi alvo da graça redentora. Então ela teve ali, foi favorecida por Deus. Você tem até em Lucas ali, Lucas 1,46, que a gente fala, né, que é o cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Percebe isso? Meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome, a misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos, com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias o rico. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. Percebe o que ela diz? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ela também prova, na sua própria fala, que ela precisava de alguém que remisse sua alma, ou seja, de alguém que viesse para lhe salvar. E aí nós temos 1 Timóteo 2, do 3 ao 6. Isto é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, há um só mediador entre Deus
e os homens. Quem é? Jesus. Então Maria não é mediadora. Os santos que a igreja ensina não são mediadores. O texto de Timóteo deixa bem claro, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus. E esse, o homem, se fez carne. Tá bom, meu irmão? Por isso que nós, protestantes, não aceitamos esses livros. Por quê? Eles têm o seu peso histórico, mas não podem ser normativos como doutrinários, considerados como inspirados por Deus. Então a igreja posterior vai reconhecer esse livro simplesmente para dar respaldo àquilo que eram suas práticas. Por quê? Porque é uma ação contra a reforma. Então o Concílio de Trento, na verdade, vai ser uma ação contra a reforma. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aí aprendido e Deus tenha iluminado a sua mente, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica conosco até o término dessa aula. Eu creio que vai ser bênção. O nome de Deus foi glorificado. Passe essa aula para alguém, indica aí alguém, se inscreve, tá bom? Entre em contato conosco, irmão. É uma mensalidade, você que é o nosso aluno sabe, é baixo, dá para você estudar, tá no seu alcance, material didático incluso, plantão tira dúvida, toda a parte de prova, de material vai para você, você não tem custo adicional nenhum. Entre em contato conosco e você vai ver. No final você tem um certificado de conclusão do teu curso, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Foi um prazer estar com você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.